Vamos para a corte. Alô, José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. É isso, muito bom dia, Joseval, bom dia a todos. Falamos diretamente daqui do Planalto Central do país em áudio e vídeo e exatamente por isso, infelizmente, não pude ir ali no lançamento desse belíssimo livro de Tiago Berrage. Parabéns, Tiago. Ô, Zé Maria, eu vou mandar um para Brasília, tá bom? Perfeito. Um abraço. Mas olha, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, fez uma defesa forte do direito à informação, à liberdade de imprensa e admitiu pela primeira vez o que é chamado aqui de ativismo judicial. O nome que a presidente do Supremo chama isso é de reinterpretação da Constituição. Olha, isso já é muito usado, inclusive nos Estados Unidos, pela dificuldade de se aprovar uma emenda constitucional. É quase impossível aí a Suprema Corte dar um jeito de reinterpretar artigos da Constituição e, com isso, atualizar ou adaptar aos momentos modernos, porque a lei também é viva. Eu tenho até vergonha de falar isso aqui na presença do Joseval, mas é que a gente está notando exatamente esta tendência no Supremo Tribunal Federal, adaptação. Foi assim, Joseval, professor Vila e Tiago, que o Supremo Tribunal Federal decidiu reinterpretar essa história de o tal foro privilegiado, que é uma dificuldade até para lidar com isso no dia a dia. São muitos, ninguém sabe exatamente. Existem vários números aí para definir quantos tem o tal foro privilegiado. O pessoal fez um levantamento completo pelo país, 37 mil cargos com foro privilegiado. Isso porque, depois da Constituição, os estados também aprovaram as constituintes estaduais com foro privilegiado e depois os municípios também, ou seja, houve uma proliferação desse tipo de vantagem. Agora, o Supremo Tribunal Federal define que os ministros, nada mais organizado e lógico. Os ministros também, como os deputados e os senadores, não terão mais este foro privilegiado total, e apenas parte, quando houver relação com o cargo e durante o cargo ou durante o mandato, na verdade, o ministro ele não tem mandato, é um cargo. E aí, no caso do senador e deputado, o mandato. Então, esta reinterpretação deixa fora do foro privilegiado, portanto, os ministros. E isso pode dificultar a vida de muita gente. Olha, o ministro Blairo Maggi já se antecipou e disse que decidiu exatamente não se candidatar nas eleições desse ano, O mandato dele vai até fevereiro, exatamente para encarar a justiça comum. De repente ele fez uma avaliação ali, chegou à conclusão de que é melhor começar tudo do zero, A própria ministra Carmen Lúcia, nessa semana, num evento ontem, anteontem, sobre a Constituição, falou sobre reinterpretar a Constituição. Essa é uma discussão que talvez se tenha nesse segundo semestre com o aniversário da Constituição, não é, professor? A grande questão é que a Constituição é prolixa, é a mais longa Constituição da história do Brasil. E ela disserta sobretudo, ela é um programa político partidário e não uma Constituição. Constituição é uma coisa breve, que você tem princípios que devem ser interpretados de acordo com o momento histórico, assim como a norte-americana, que tem mais de 200 anos, é 1787, e ela passou por diferentes interpretações e reinterpretações e tal. No nosso caso, a Constituição é de um detalhismo absoluto e absurdo. Muita coisa já foi mudada, como, por exemplo, até taxa de juros. Determinava que seria taxa de juros de 12%. Era uma maluquice e tal, feita pelo Fernando Gaspari, a iniciativa foi dele. E foi aprovado esse inciso constitucional na época, porque a bancada ruralista votou a favor em protesto contra o Ronaldo César Coelho, irmão do Arnaldo César Coelho, dono do então Banco Multiplix, faz muito tempo, que tinha votado a favor da reforma agrária. Eles, em represália, a Constituinte foi assim, as votações se davam em represália, de A contra B, de B contra C. É inacreditável o que tem nessa Constituição. Tem coisa, e tinha coisa pior ainda, é que no final acabaram fazendo um acerto. E lembrando que cerca de 2 dúzias dos artigos, 2 dúzias, foram escritos pelo Constituinte solitário, que chama-se
Nelson Jobim. Ele era da comissão de redação e ele redigiu sem aprovação final do plenário. E esse homem foi promovido, foi ministro da Suprema Corte também. Isso é um absurdo. E todo mundo sabe. Em um dos artigos, há uma polêmica, professoras no NB tem artigos até sobre isso, que acabou... Não sei se o Nelson Jobim fez isso por vontade própria ou cometeu um equívoco, favorecendo o sistema financeiro. É muito grave. Agora, Zé Maria, realmente é função do Supremo interpretar a Constituição. Aliás, ele existe para isso, ele é um tribunal constitucional. Só que interpretar também tem suas regras. Interpretação gramatical, você fica preso ao texto, teleológica, a razão da lei, a chamada ratio legis. E tem um princípio que é o seguinte: você não pode interpretar quando o texto é claro. É o in claris cessat interpretatio. Eu faço essa crítica, por exemplo, na interpretação do artigo, do inciso 53 do artigo 5º, que fala lá: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal. E eles interpretaram isso de forma diversa da clareza do texto. E o Lula foi para a cadeia. O Lula e milhares de brasileiros. Interpretar e reinterpretar. Joseval, realmente o Supremo foi criado exatamente para fazer esse controle constitucional. Professor, eu tive a oportunidade de acompanhar a feitura da nova Constituição, acompanhei o trabalho constituinte. Uma Babel. Para você ter uma ideia, professor, em todo o Congresso Nacional, naquela época, só existia um computador, um 286, né, numa comissão. As emendas eram feitas, emendas mesmo, recortadas no papel, datilografadas e cortadas, e às vezes com estilete. E o senhor fala aí com muita propriedade de artigos que foram inseridos na Constituição sem serem votados. No final, isso ficou tão evidente que Ulisses Guimarães chamou os líderes e decidiu votar o texto completo da Constituição. Então, naquela votação final, se igualou e toda a Constituição, né, nova, todo o texto foi aprovado. Então, as emendas inseridas de contrabando foram reguladas. Agora, a notícia nova, talvez nunca ouvi ninguém comentar, é que alguns artigos foram excluídos, aprovados e excluídos. Inclusive um aprovado por um deputado evangélico que não pagava direito autoral para obras feitas com inspiração na Bíblia. Isso porque ele tinha uma gráfica de produtos evangélicos e um selo, uma gravadora de discos evangélicos. E aí acharam, depois da aprovação, acharam que era demais aquilo, né? E aí decidiram mas foi em nome de Jesus. Retiraram o artigo, nem reprovaram, nem votaram de novo. Retiraram o artigo aprovado. E tem também a emenda chapéu. O deputado Álvaro Antônio era constituinte e vice-prefeito de Belo Horizonte. Ele colocou nas disposições transitórias que um vice-prefeito, só faltou falar de Belo Horizonte, poderia ser ao mesmo tempo vice-prefeito e continuar deputado federal, e valendo transitoriamente, ou seja, só para ele. Então teve mesmo essa farra toda. Zé Maria Trindade, bom trabalho é sempre seu. Um bom dia para você. Muito obrigado, muito bom dia a todos.